Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Quantas vezes na área pessoal, profissional e até na esfera empresarial nos deparamos com uma série de problemas ou situações e não sabemos ao certo qual seria a primeira situação a tratar, ou seja, qual o problema a priorizar. Vamos nessa oportunidade apresentar uma ferramenta que pode auxiliar nessa tomada de decisão, ou seja, de buscar no rol de opções aquela que seja mais urgente ou impactante para o momento, melhorando assim o desempenho das atividades, otimizando o tempo e o esforço a ser aplicado. Então fique conosco até o final, que vamos apresentar essa ferramenta e detalhar o seu funcionamento e aplicação. Sou Josemar Tagliapietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like e de que você se inscreva no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? O tema da nossa apresentação é como priorizar tarefas ou solução de problemas. Para esta condição, vamos apresentar a matriz Gucci, que consiste em uma ferramenta utilizada para levantar o problema, a ação ou a causa mais prioritária, que irá requerer uma atuação mais imediata dentro de uma relação de vários itens. Ou seja, é um método para otimizar a resolução de tarefas baseadas nos seus efeitos de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, a matriz Gucci se baseia em 3 critérios: gravidade, urgência e tendência. Esses critérios se relacionam na priorização das resoluções, servindo para classificar cada ação ou cada problema dentro de uma série de eventos. Análise dos critérios. Eu tenho aqui a relação dos critérios e um resumo de como fazer a sua análise. Gravidade. Busca avaliar o impacto ou a intensidade do que o que está sendo avaliado pode gerar, caso não sejam tomadas ações em tempo hábil. Ou seja, quais prejuízos determinado problema ou falta de ação pode gerar. Exemplo, prejuízo financeiro, perda de clientes, desmotivação de colaboradores, entre outros. Urgência. Considere-se o tempo disponível para concluir determinada ação ou projeto. É preciso avaliar quanto tempo se tem para cumprir uma tarefa, de forma a evitar prejuízo ou que cause o menor prejuízo possível. Exemplo, aumento de juros por atraso de pagamentos e multas por não cumprimento de contratos. Tendência. Avalie a tendência de uma situação não resolvida a piorar com o tempo. Visa evitar que questões simples se tornem grandes problemas porque não foram bem gerenciadas. Exemplo, corte de água e luz por falta de pagamento e danos maiores em incêndios pelo fato de extintores estarem vencidos. Como pontuamos e classificamos a matriz Gucci? Costuma-se pontuar o Gucci conforme a tabela abaixo. Aqui nós apresentamos 2 tipos de avaliação, que podem utilizar tanto um como o outro. E estaremos na sequência exemplificando cada um deles. Quanto ao critério de gravidade, eu posso classificar sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave e extremamente grave, e atribuir notas em ordem crescente conforme o tipo de aplicação, no nosso caso aqui, de 1 até 5. Se eu quiser aplicar a avaliação 2, eu posso considerar se a gravidade ela é pouco importante, importante ou muito importante, e da mesma forma vou atribuir notas na ordem crescente. Aqui no nosso exemplo colocamos 1, 5 e 10. Quanto ao critério de urgência, eu posso classificar como sem urgência, pouco urgente, urgente, muito urgente e extremamente urgente, e da mesma forma atribuir as notas conforme o caso. Se eu optar pelo sistema de avaliação 2, eu posso classificar a condição de urgência em não há pressa, pode aguardar, para já, agora, de imediato, e atribuir igualmente as respectivas notas. Quanto ao critério da tendência, pela avaliação 1, eu posso considerar se a situação não tem tendência de piorar, pode piorar ao longo prazo, pode piorar em médio prazo, pode piorar em curto prazo ou agravar rapidamente. Também iremos atribuir as notas para cada tipo de situação. Na condição da avaliação 2, vamos avaliar se a tendência é a situação ficar como está, piorar ou piorar muito rápido, e atribuir suas notas respectivamente. Vamos agora fazer um exemplo prático da aplicação da matriz Gucci. Estaremos aqui analisando 5 situações que podem estar relacionadas a uma empresa. Situação número 1, falha na produção. Através de uma pré-análise, a empresa já identificou qual seria a situação então a ser desenvolvida. Seria então realizar treinamentos para o seu pessoal. Segunda situação, perda de clientes. A causa seria o preço dos produtos estarem acima da média da concorrência. Terceira condição, reclamação por demora nas entregas. A principal causa seria atraso no recebimento dos insumos. Quarta situação, aumento de acidentes de trabalho. A causa está relacionada à falta de equipamentos de proteção. E o quinto problema a ser sanado seria o alto número de faltas, que foi identificado como causa a desmotivação dos colaboradores. Para cada um dos casos, ao ser analisados os critérios de gravidade, urgência e tendência, foram atribuídas as seguintes notas. Por exemplo, no primeiro caso, atribuiu-se para a gravidade a nota 3, para a urgência a nota 4 e para a tendência também a nota 4. Multiplicando-se as 3 notas, encontramos como parâmetro para a análise do Gucci o valor de 48 pontos, e assim foram feitos para as demais situações. Então, conforme o resultado da aplicação da metodologia, o primeiro problema a sanar
seria a perda de clientes, que alcançou aqui 60 pontos. O segundo problema, pela ordem de prioridade, seria corrigir as falhas na produção, ou seja, desenvolver treinamentos para os colaboradores. O terceiro problema a resolver, por ordem de prioridade, seria reduzir os acidentes de trabalho. Na sequência, tratar do atraso no recebimento de insumos e, por último, buscar estancar o alto número de faltas, desenvolvendo ações para melhorar a motivação dos colaboradores. É importante colocar também que, dependendo do tipo de situação, pode envolver outras pessoas vinculadas ao processo para a análise e a atribuição das notas. Vamos, como exemplo, citar o problema de acidente de trabalho, que pode ser chamados para avaliar a situação o gerente do setor de RH, técnico de segurança, alguns representantes da CIPA, ou seja, como colocado, pessoas que estão envolvidas aí com o processo, que podem também ajudar na identificação dos problemas e atribuir as notas aqui em relação à priorização dos problemas. Então, digamos que nesse caso, foram designadas 5 pessoas para fazer essa avaliação. E cada um deu a sua nota para cada critério. Então, por exemplo, aqui na gravidade, um dos envolvidos atribuiu a nota 4, outro atribuiu a nota 3, outro a nota 2, outro a nota 5 e outro a nota 2. Somando todas as notas e dividindo pelo número de participantes, no caso aqui 5, eu encontro a média para cada critério. No caso aqui, deu 3. Aqui na urgência, deu 2. E aqui para a tendência, deu 4. Multiplicando esses 3 critérios, eu obtive aqui um total de 28 pontos. Então podemos perceber que essa avaliação pode ser feita individualmente ou de forma coletiva, dependendo do caso. Essa pontuação e a priorização resultante pode variar de uma empresa para outra, dependendo das características e dos impactos que cada situação pode estar gerando em cada momento. Vamos agora fazer um exemplo utilizando o processo de avaliação conforme a situação 2. Como já colocado, a matriz Good pode ser utilizada para priorizar situações empresariais, profissionais e até pessoais. Digamos que uma determinada pessoa dispõe de um recurso financeiro e existem 5 situações da sua vida particular, poderia utilizar esse recurso para apenas uma delas. Primeira situação ou problema: preocupação com o futuro profissional dos filhos. A causa principal seria a dificuldade de entrar numa faculdade pública. Ou seja, ela poderia utilizar aquele recurso financeiro para custear uma faculdade privada. Ela também poderia utilizar esse recurso financeiro para trocar de carro, uma vez que está tendo constante gasto com a oficina com o seu automóvel atual. Ou então ela poderia fazer a viagem de seus sonhos. Também poderia quitar o financiamento da sua casa. Ou ainda utilizar esse recurso para fazer um tratamento de saúde. Ou seja, vem sofrendo problemas de locomoção devido a dores nos joelhos. Após analisar cada situação, foram atribuídas para cada critério do GUT as seguintes notas. Por exemplo, na situação 1, foi atribuído nota 10 para o critério de gravidade, ou seja, a faculdade dos filhos é muito importante. Para o critério de urgência, também foi atribuído a nota 10, que talvez pela idade dos filhos, a faculdade tenha que ser feita de imediato. E por fim, no critério de tendência, a nota atribuída foi 5, que seria, por quanto mais tempo deixar o filho fora da faculdade, a tendência com seu futuro profissional seria de piorar. Multiplicando as notas de cada critério, o parâmetro GUT para a primeira situação foi de 500 pontos, que seria então a situação a ser priorizada em relação aos demais, ficando aqui a troca do carro na última condição. Então, através da aplicação da matriz GUT, chegou-se à conclusão de utilizar aquele recurso financeiro que dispõe para a formação profissional dos filhos. Pois bem, apresentamos, de uma forma prática, a utilização da ferramenta GUT, que auxilia na identificação de qual problema, tarefa ou ação a ser priorizada quando nos deparamos com várias situações a serem consideradas, tornando as ações bem mais objetivas e otimizando o tempo e os recursos naquelas situações que são mais urgentes e impactantes. Se você gostou da ferramenta e dessa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.